galera que for chegando vai... Ó, tu desmutou, vê aí agora, fala. Simone. Fala alguma coisa. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Simone. Não. Então vamos lá, turma. Eu criei esse desafio. Eu vou acompanhar vocês por 5 dias para vocês entenderem como que funciona a metodologia, que é a saúde funcional integrativa. Nós vamos falar de vários pilares da saúde funcional, que vai desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. O grande diferencial desse acompanhamento é porque quando a gente vai ao nutricionista, quando vai ao médico ou só um treino na academia, a gente tem aquele momento lá e depois a gente faz o quê? Vai para casa e fica sozinho. Ninguém pergunta como você dorme, como você se alimenta, como que está a sua saúde mental, física, emocional. Então aqui a gente trata desses pilares. Então cada semana aqui vai ser um pouco de tudo nesses 5 dias. Mas depois a gente vai tratar de cada esfera. Então vocês vão ter uma ação para cada movimento. Por isso que eu falo que é o movimento cura, porque nós vamos ter essas ações desenhadas para vocês, para que vocês possam realmente alcançar o resultado. E assim a gente melhorar no nosso sono, gerenciar o estresse, a ansiedade. Não tem como ninguém falar assim, eu não sou ansioso. Por mínimo que seja, a gente é ansiosa. Só que assim, o que eu vou fazer? Como que eu convivo com isso? Então a gente vai aprender como que a gente vai trabalhar, a gente vai ter uma qualidade de vida frente a essas situações. Como que eu vou reagir diante do estresse, diante da ansiedade, com a minha insônia, com a minha alimentação? Então é completo. Deixa eu compartilhar aqui, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Sim, eu estou ouvindo bem. E agora eu quero que vocês me digam se vocês estão visualizando a minha tela. Eu estou. Pelo menos a tua face. Eu estou ouvindo e muita saudade de vocês. Sim, eu estou vendo. Tá a parte do sono, movimento. Tá. Sim, Tá bem. eu também estou vendo. Movimento cura. Isso. Então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? O que é o movimento cura? Aqui a gente está falando, o nosso corpo, ele não está cansado apenas fisicamente, ele está cansado mentalmente, ele está cansado espiritualmente, e ele está cansado dessa rotina que a gente não consegue sustentar. O movimento cura, ele vem com esse propósito da gente cuidar do corpo, da mente e do espírito. E antes de começar, eu quero me apresentar. Muita gente me conhece da Vila Olímpica, aqui do espaço.
mas tem gente nova aqui que chegou agora e não tem esse conhecimento. Calma aí, deixa eu ver aqui para que não tá na parte. Acho que assim vai. Então, o meu compromisso aqui com vocês é o quê? É ter esse acolhimento, é ter uma escuta ativa. A gente vai ter oportunidade depois de eu quem estiver lá dentro do grupo, é claro, conversar com cada uma, entender um pouco. Eu vou colocar uma agenda, vai ser uma conversa ali de 10, 20 minutinhos só para eu entender como que vocês estão. Então, a ideia é ter esse acolhimento usando as estratégias corretas para que vocês alcancem o resultado de vocês. E quando a gente fala desse movimento, é claro que a estética ela vai vir, mas não é sobre isso no momento. No momento, o que a gente quer é só trazer uma rotina mais leve para vocês. Essa é a ideia principal. Então eu quero agradecer por todos vocês que entraram aqui no nosso link, que entraram no grupo. E aqui é o que eu falo, o nosso corpo, ele tá cansado, a gente tá com uma rotina pesada, a gente tá cheia de dores, o sono, como a Natália já mencionou, e eu acredito que não seja só a Natália, também a gente está dormindo mal. E o principal, a gente está vivendo no automático. A gente está fazendo isso aqui. É um círculo que a gente não... Essa engrenagem, ela não está rodando perfeita. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai sair do automático. E quando a gente fala desse atendimento, que nós vamos caminhar juntos, é para a gente entender essas dores. E é como eu falei, apaga o que vocês já aprenderam, venham com a mente aberta e sem aquele conceito, eu não vou conseguir, isso vai ser difícil para mim, porque vocês vão conseguir. É aquilo que eu falo, é um 1% todo dia. Todo dia a gente vai construir um tijolinho, vai colocando um tijolinho para construir essa casa. No final, vocês vão falar assim, nossa, eu consegui. Vai ser mais fácil do que vocês imaginam. Então, eu sou a Andréia, eu sou terapeuta, sou educadora física e sou especialista da saúde funcional integrativa. Eu tenho 46 anos, sou solteira, não tenho filho e durante muito tempo eu vivi uma vida vazia e sem sentido. Eu sou formada desde 2008, mas eu só comecei a trabalhar nessa área em 2016. Justamente, deixa eu só conseguir. Por causa do som. Só que eu só comecei a trabalhar na área da educação física em 2016, porque eu treinava, eu corria, eu era do esporte, eu joguei futebol durante 20 anos, porém eu não tinha uma vida saudável, eu tinha uma vida desregrada, uma vida que eu bebia, enfim, tudo aquilo que você possa imaginar. Por isso que eu falo para vocês, não é só treino, porque se eu corria, se eu jogava futebol, enfim, se eu fazia todos os exercícios do mundo, era para eu ser saudável, e não era o que acontecia. E aí a minha mentalidade era, o que eu vou entregar para essas pessoas se realmente eu não tenho uma rotina saudável? E nisso eu fiquei 22 anos trabalhando dentro da Oi, na área de telecomunicações, que não tinha nada a ver com o meu propósito. E depois de ir em busca de muito conhecimento, foi aonde eu ativei esse propósito. E hoje a minha missão é ajudar as mulheres a reprogramar o estilo de vida e recuperar a autoestima.
de dentro para fora. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito de vida, é salvar vidas, é como eu atuo. E porque eu coloquei aqui, durante muito tempo eu acreditava que eu fazia tudo certo, como eu falei, eu jogava, eu corria, eu treinava, eu gostava de me movimentar. Mas qual era o meu pensamento? Só o treino resolve. Muitas pessoas, quando eu falo da saúde funcional, elas falam, mas eu só quero treinar e comer bem. Só que essa palavrinha só tem um monte de pilares por trás, sobretudo o emocional. Eu não como porque, é porque eu sou gulosa. Eu não deixo de dormir porque, é minha rotina, não. Tudo tem algo emocional por trás e que talvez a gente aqui caminhando, a gente vai identificar que foi na infância, que foi na adolescência ou até na fase adulta, mas é mais difícil na fase adulta, é mais lá na infância mesmo. E deixa eu colocar esse aqui. E aqui eu estava enganada, porque só o movimento não estava resolvendo. E com esse meu estilo de vida, o que aconteceu? Eu tive gordura no fígado, eu passei por vários acidentes, porque eu não tinha essa vida centrada, uma vida conectada com Deus, uma vida realmente espiritualizada. E não tem nada a ver com religião, cada um tem a sua, eu estou falando aqui de espiritualidade. Então eu vivi uma rotina completamente desorganizada, eu dormia mal, me alimentava mal, eu não tinha consciência de nada. É aquilo que eu falei no início, eu ficava no piloto automático, em círculo, e nada funcionava na minha vida. E uma das coisas que a gente se engana é assim, eu já estou trabalhando, eu estou ganhando bem, eu tenho a minha família, acabou, tá tudo certo. É aí que a gente se engana, porque quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a entender os nossos bloqueios. E aí quando a gente começa a cavar, a gente começa a descobrir, e eu tenho que tratar. Não adianta só, eu descobri que eu tinha uma vida desregrada, e o que eu faço com essa vida? E é isso que a gente vai aprender aqui. E foi aonde surgiu o movimento cura, porque eu entendi que fazendo o movimento na direção certa, na intensidade certa e com uma ajuda, porque eu fui buscar, tanto que eu fui fazer a terapia, fui buscar a saúde funcional, eu entendi que realmente a gente precisa mudar o nosso estilo de vida, senão a gente não vai alcançar o nosso resultado. Deixa eu descer aqui. Deixa eu ver quem tá aqui no... Pensava assim também. O negócio é tenso. E aí foi aonde as maiores lições que eu tive. Não é só o treino que cura, é uma rotina, é a alimentação, é o sono, o gerenciamento do estresse, a saúde intestinal, tudo começa no intestino. Nós vamos ter um protocolo só para cuidar dessa parte. Claro, vai depender de vocês, eu vou colocar o protocolo lá, vocês vão seguir, só para desinflamar primeiro, para depois a gente começar a falar de outros pilares referente à alimentação. Menos é mais, não adianta que, eu vou comprar suplemento, eu vou tomar isso. Calma, vamos desinflamar o nosso corpo primeiro, para depois a gente falar disso, de querer investir. É bom, gosto muito de suplemento, nada de whey, essas coisas não, mas faz sentido, mas não agora, se o nosso organismo está inflamado. Equilíbrio hormonal, saúde emocional e, sobretudo, viver com propósito. Foi a partir dessas lições que nasceu o movimento cura.
E dentro desse movimento cura é onde eu trabalho com a saúde funcional. As pessoas, elas só pedem ajuda quando elas estão doentes. E aí fica mais difícil de se curar. Não é que essa cura não vai chegar, mas por que o meu corpo está adoecendo? Eu preciso entender. Ok, eu tô com uma gordura no fígado, o que eu poderia ter feito? Só ir pro remédio. Tomei um remédio, continuo com a minha vida. Mas aonde eu ataquei? Na alimentação. Foi aí que eu larguei o açúcar, que eu parei com a bebida, que eu mudei toda a minha alimentação e não precisei tomar remédio. Mas eu fui muito radical na minha alimentação. Hoje eu me permito. Mas eu passei 3 anos zerado, de nada. Salgadinho. Nem água com gás eu tomava só a água mesmo. Então foi aí que eu descobri que realmente, se a gente focar na nossa alimentação, mas para isso eu preciso cuidar desse emocional, porque eu não tenho como renunciar um doce se eu não cuidar do emocional. E nós vamos ver isso também. Os pilares do movimento cura. Aqui nós vamos aprender a cuidar da saúde de forma completa. Aqui eu tenho 8 pilares, mas a gente trabalha com 12 pilares. Eu coloquei aqui os principais, que é uma alimentação anti-inflamatória, um sono restaurador, cuidar da saúde intestinal, a mentalidade, hábitos saudáveis, controle do estresse e movimento diário. Propósito de vida, que é o principal. Por que eu falo do propósito? Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, tudo vai me parar. Quando eu falar para vocês, vamos fazer um jejum do açúcar? Ai, Andréa, mas eu não consigo. Ai, mas o meu emocional. Ai, mas É não. Você não vai morrer se você ficar sem o açúcar. Por isso que eu tô falando, é um desafio. Então, se eu sei aonde eu quero chegar com a minha saúde, eu não quero corpo, eu quero longevidade. Eu tenho 46 anos, então eu quero chegar lá com saúde, com energia, com vitalidade, eu quero dormir bem. E se eu sei que o açúcar, ele me inflama, por que eu vou perder para ele? Então a gente precisa saber o que a gente quer para a nossa vida. Então, ativar o propósito de vida, ter uma direção clara da onde a gente quer chegar, vai fazer toda a diferença. E diante disso tudo, emagrecer vai ser uma consequência. Vai ser natural. A gente ajustou o nosso sono, a gente ajustou a nossa alimentação, a gente está fazendo um movimento na intensidade certa, a gente está cuidando dos nossos ambientes, automaticamente a gente vai emagrecer. E aí sim, depois a gente vai pensar em ficar bombada, vai pensar em trincar a barriga. Agora eu quero devolver a saúde para vocês, cuidando de todos esses pilares, para fazer essa engrenagem girar. E já falando que, assim, não sou contra, por exemplo, do Monjaro, você vai emagrecer, mas como que está o seu emocional? Como que está a sua alimentação? Não é sobre perder peso, é sobre trabalhar a nossa mentalidade para deixar a nossa mente forte, deixar o nosso corpo forte, aonde ninguém vai entrar dentro da nossa mente. Porque quando a gente começa um desafio, as pessoas chegam assim: ai, mas por que você vai fazer isso? Você vai morrer mesmo? Ai, para com essa bobeira, a vida já é amarga demais. Ai, eu já treino. Me diz quantas pessoas que vocês conhecem que treinam na academia e têm um resultado. Uma mente forte, um espírito fortalecido, um corpo forte. É mais difícil. Por isso que eu falo que aqui é diferente, porque a gente vai tratar desses pilares. Tá todo mundo me acompanhando? Ó, o verdadeiro objetivo é construir saúde. É isso que a gente quer. É acordar bem, acordar com vitalidade, é você ir dormir bem, é você ter energia independente dos problemas, porque a gente sabe que vai ter.
Só que, mais uma vez, se eu cuido da minha mente, se eu cuido do meu corpo, se eu cuido do meu espírito, as coisas vão acontecer e eu vou passar pelo processo mais leve e não com dor e não indo para lugares que não vão fazer sentido para gente. E o que mudou na minha vida depois que eu comecei a aplicar esse método? Porque eu vivo o método. Eu acordo fazendo a minha respiração, fazendo o meu alongamento, me conectando na palavra, declarando sobre o meu dia. Na hora que eu vou dormir, eu declaro sobre a minha noite, eu declaro como vai ser o meu dia no dia seguinte. Eu procuro fazer a minha última refeição às 19 horas. Ah, Andréa, você faz isso 30 dias? É óbvio, a gente é ser humano, eu vou falhar 2, 3 dias, mas eu procuro manter essa rotina, porque é essa rotina que me fez chegar aonde eu estou com a minha saúde. Vocês, quem já tem aula comigo, vocês percebem a minha energia. Pode estar ali já na última aula, eu estou entregando da mesma maneira de 6 horas da manhã. E é o que eu estou falando, mudou a minha disposição, mudou a minha saúde, mudou a minha forma de enxergar a vida. E muitas mulheres já passaram por esse método, e elas realmente tiveram os resultados dela. Claro que hoje a gente não está mais juntas, mas assim, durante o processo, elas alcançaram os resultados que elas queriam, né? E com os resultados, um emagrecimento que vai ser natural, menos dores, mais energia, um sono melhor, menos inflamação e uma autoestima elevada. E é tudo isso que a gente vai ver. Redução das dores. Aí eu fiz um quadro aqui que vocês estão acompanhando. Deixa eu ver quem tá aqui no Insta. E eu aqui comendo amendoim. A mente sabota muito a gente, meu Deus. Olha, o que eu acabei de falar com vocês. Hoje eu acordo sabendo exatamente por que eu faço o que faço. Hoje eu vivo alinhada com o meu propósito. Eu não vivo no automático. E é assim que eu quero fazer com vocês. Que vocês acordem e que vocês vão dormir sabendo o propósito de vocês, sabendo o que vocês querem com a saúde, menos remédio, mais disposição. E agora eu vou falar um pouquinho da medicina, do estilo de vida, que é essa saúde funcional. Para vocês, eu separei aqui para vocês entenderem, olha, que não é um achismo, não é coisa da minha cabeça. Essa pós-graduação, o professor, ele é do Distrito Federal, ele aplicou, teve remissão de doenças. Por exemplo, a mãe dele morreu de câncer, mas a mãe dele morreu sem fazer quimioterapia, sem fazer radioterapia. Ela acordava de manhã, ele tem os vídeos, ele mostrou pra gente, ela tomando banho de sol, ela fazendo a respiração. Ele disse que foi uma coisa leve. Como que uma pessoa com câncer a gente vai dizer que foi leve? Mas eles vivenciaram na prática o que é a medicina do estilo de vida. E aqui a gente tem esses autores que tratam desses marcadores da saúde. E eles comprovaram que o estilo de vida, ele tá valendo mais do que uma genética. Beleza, eu tenho a genética, minha mãe enfim, sei lá, ela não tem, né? Mas digamos que a mãe de vocês diabética, tem pressão alta, minha genética, mas tem a epigenética. A epigenética, eu bloqueio a genética. E como que eu bloqueio? Com o estilo de vida. Então, se eu tiver um estilo de vida diferente da minha família, eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa questão da doença. Só que quando ele veio aplicar o método, a mãe dele já estava com câncer, enfim. Mas não foi tão doloroso como é para as pessoas que não têm saúde. E eu costumo dizer que até para ficar doente
a gente precisa de reserva? Por que que um resfriado derruba uns e o resfriado não derruba outros? Por causa da saúde, por causa ela tem essa reserva. E aqui a gente consegue medir para saber em que zona da saúde você se encontra. Tem da zona 1 até a zona 5. E quando eu estou na zona 1, o meu papel aqui é levar vocês para a zona 5. Por quê? Na zona 5 a gente fica menos doente, a gente está bem emocionalmente, a gente está cuidando da nossa saúde. E eu não estou dizendo para vocês que é um mundo perfeito, que a gente não vai chorar, que a gente não vai ficar doente, que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai se decepcionar. Mas como eu falei lá atrás, como eu vou reagir frente a essas dificuldades da vida. É por isso que se tornar um Z5 faz da gente um ser humano mais forte. E é onde a gente vai aprender. E olha que ele coloca, medicina do estilo de vida é ciência, é estratégia e personalização. Não é receita pronta, é uma transformação real. E vocês vão viver isso. Olha o que eu falei para vocês, a zona 1 da saúde, a zona 2, zona 3 e zona 5. Então, o que a gente faz dentro desse protocolo? A gente desinflama o corpo primeiro, depois a gente vai para esse rejuvenescimento biológico, que aí eu não vou explicar como que é feito, e depois a gente vem para essa reserva de saúde, que é onde a gente já está mais equilibrado emocionalmente, aonde a gente já conseguiu se livrar do açúcar. Ah, André, eu não vou comer nenhum bolinho. Vai, mas em 7 dias você come o bolo um dia. Eu não preciso comer sexta, sábado e domingo. Então a gente vai usar as estratégias para que a gente tenha essa alimentação livre, que ninguém aqui vai ser preso a nada, que a gente consiga fazer de uma maneira que vai gerar saúde para a gente. E aqui são os pilares. Tem gente aqui que está na zona 1, de 0 a 24% de saúde. Uma pessoa que está na zona 1, se ela ficar gripada, vai derrubar essa pessoa. Sua ajuda mudou a minha vida. Só gratidão. Vamos lá. Vocês tinham que estar aqui dentro. Olha, 275 mil estudos falando sobre estilo de vida, que é o estilo de vida, a forma como você acorda, como você vive o teu dia, como que você se alimenta, como que você dorme, é que vai fazer todo sentido. E é onde a gente realmente vai ter os resultados reais. E você não vê as pessoas falando sobre isso, tá? Eu acho que aqui no Rio são 2 pessoas que falam sobre esse estilo de vida, sobre a medicina do estilo de vida, não é a medicina do remédio. Vocês vão continuar tomando seus remédios, vocês vão continuar fazendo o tratamento de vocês. Aqui é uma outra questão. Quem vai dizer para vocês que vocês vão tirar o remédio é o médico, quando ele perceber que vocês estão melhores. E a gente tem várias pessoas que tomavam 5 remédios e hoje não está tomando nenhum. Então, é possível. Aqui foi um estudo que eles fizeram com mais de 3.000 participantes, pré-diabéticos, pessoas com intolerância à glicose. Um grupo recebeu o remédio e o outro grupo ele ficou trabalhando só com o estilo de vida. Ele teve quem trabalhou com o estilo de vida teve uma remissão da doença.
reduziu mais do que quem só tomava o remédio. Então é o que eu estou falando, vocês vão continuar tomando o remédio de vocês, mas juntando com o estilo de vida, vocês vão perceber que vai ser muito mais rápido, porque vocês estão controlando essa rotina, vocês estão reprogramando o estilo de vida. Então aqui é um estudo comprovado que o estilo de vida, que a medicina do estilo de vida teve mais resultado do que esse remédio. Claro, dentro do processo deles, das intervenções que eles fizeram lá. Agora a gente vai falar de uma parte muito importante, que é sobre o hábito. Por quê? Todos nós temos um hábito. Quando as pessoas falam, eu sou preguiçosa, Andréia, você não é preguiçosa. Porque você acorda de manhã e tem uma rotina, você já tem um hábito. Acorda, pega o celular e já fica ali 10 minutos. Levanta, vai para a cozinha, começa a fazer as coisas das crianças, ajeitar o café. Às vezes senta mais um pouquinho, olha mais um pouquinho o celular. Olha o seu hábito. Se você fosse preguiçosa, nem da cama você levantaria. E é aí que eu tô falando, você só tá com uma rotina errada. A gente não pensa para pegar o celular, a gente não pensa para reclamar, a gente não pensa para dormir tarde, a gente não pensa para comer o açúcar. A gente faz isso de forma automática. Então o cérebro, ele transforma essas ações repetidas em padrões automáticos. Já virou automático e acaba sendo uma economia de energia. Por exemplo, para vocês estarem aqui, o cérebro de vocês deu uma bloqueada. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, o que a Andréia vai falar? Ai, será que aquilo vai fazer sentido para mim? Como a Natália falou aqui, eu vou tentar. Eu acho que agora vai dar um jeitinho. Porque isso não é a Natália, isso é o cérebro que está rodando de forma automática. Então, quando eu mudo meu estilo de vida, eu vou parar para perceber se eu estou muito tempo no celular, eu vou parar antes de reclamar, eu vou olhar o ambiente. A reclamação, turma, ela é uma forma inautêntica de ser, porque quando eu reclamo, eu sento no problema e não vou resolver. Se eu ficar... Um exemplo aqui, tá? Não tô falando do som que tá aberto, não. É porque veio esse exemplo. Ai, essa pessoa não muta esse som. Ai, o que eu posso fazer? Ir lá e mutar o som da pessoa. E acabou o problema. Só que a gente tá tão no automático de reclamar que a gente não se dá conta. Por isso que um hábito... ele não é motivação, ele é um processo neurobiológico da nossa mente. E é tudo no automático. E o que a gente vai fazer aqui? Reprogramar isso. Como, Andréia? Com essas tarefas que eu vou colocar para vocês. Se vocês seguirem, gente, não tem como, vai dar muito certo. Vocês vão perceber isso. Eu vou fazer, com certeza. E aqui, por que muitas pessoas não conseguem mudar? Qual é o maior erro da saúde tradicional? O que eles fazem? Vai no médico, tô doente, fui no médico, tomei o remédio, volto para casa. Agora os médicos estão pedindo para fazer exercício. Verdade. Isso daí já virou uma chave. Mas o que acontece? Na saúde tradicional, a gente não vai na causa raiz. Por que eu estou diabética? Por que eu estou com a minha pressão alta? Porque eu tenho que ir na raiz, porque senão vai ficar jorrando o problema. Então, quando eu ataco o problema, eu vou cessar aquela dor. E é onde a gente vai tratar isso. Então, a saúde convencional, a saúde tradicional,
ela só cuida do problema. Mas e aonde está a raiz desse problema? Será que está no familiar? Será que está num estresse? Será que está num caso mal resolvido lá atrás, na infância? Será que está no não liberar o perdão? Será que é uma conversa poderosa que eu tenho que ter com o meu marido, ou que eu tenho que ter com a minha esposa, que eu tenho que ter com o meu filho? Porque uma das coisas que a gente faz é deixar tudo para depois. Ah, ele não vai me ouvir mesmo. Ah, ela não vai me ouvir. E nisso a gente vai somatizando essas dores aqui dentro. E quando eu vou somatizando essas dores, quem sofre? É o meu corpo. Quando o corpo grita é porque essa alma, ela está amargurada. Então eu preciso declarar, eu preciso falar, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer com que a minha voz seja ouvida. Alguém precisa me ouvir. E aonde que eu consigo isso? Nessa conversa poderosa, sendo autêntico na sua forma de ser. Ó, o que eu falei, aqui na medicina do estilo de vida, a gente não trata as doenças, a gente reprograma o padrão. O que está errado? Vamos mudar agora? A gente vai ter uma tarefa só do perdão. Eu já tenho até essa aula gravada para vocês. Liberar perdão, gente, é vida. E acho que aqui eu não coloquei, mas eu vou mostrar para vocês um artigo aonde foi comprovado que o não liberar perdão, ele causa, dois fatores, óbvio, da fibromialgia. Porque você fica com tanta dor, com tanto peso, com tanta amargura de uma situação que o teu corpo chora por isso. Querendo entrar. E aí, dentro de tudo isso que eu falei, resumindo para vocês, o protocolo AMAR-D é o quê? É o acordar. Como que a gente vai acordar? Como que eu acordo hoje? Como que eu vou passar a acordar? O movimentar. Esse movimento, se você treina na academia, se você treina aqui no espaço, aonde quer que você treine, não me importa. A gente vai fazer exercícios após o almoço, antes de dormir, caminhadas, são coisas leves. Um exemplo, 1 minutinho, 2 minutinhos, nós vamos nos movimentar durante o nosso dia. Por exemplo, após o almoço, nós vamos fazer a panturrilha. Após o almoço, a gente vai fazer um agachamento. Deu 3 horas da tarde, aonde quer que seja, se você trabalha em escritório, se você trabalha muito tempo sentada, você vai levantar, vai elevar a sua perninha. Enfim, não vou ficar falando do que a gente vai fazer, mas é o movimento que cura. A gente vai falar dessa alimentação. Não sou nutricionista, não vou passar receita para vocês. A gente só vai falar do que inflama. E vocês vão entender aquilo, o que está funcionando para vocês. Quem já tem a sua nutricionista, continue seguindo. É melhor ainda. A gente vai falar de protocolos aqui. Não adianta eu chegar para vocês agora e faz isso, colocar um monte de coisa para vocês. Se a gente não tratou do básico, que é um dormir, que é um movimentar. Então, não se preocupa muito com isso agora. O respirar. Ah, André, eu não tenho tempo. Por exemplo, parou aqui, ó, para um pouquinho. Inspira, solta. 5 vezes no seu dia. Se eu fizer isso aqui 5 vezes, vocês já vão ver minha cabecinha caindo. São pausas que vocês vão fazer no seu dia, no banheiro. Não precisa de muito, eu não quero colocar muita coisa para vocês. Eu quero que vocês façam coisas simples, que é possível.
e que vai mudar essa saúde de vocês. E o dormir. Como que é o dormir? Como que é esse protocolo? Andréa, mas você não sabe como é a minha vida, aquelas crianças, olha, juro, aquelas crianças não são de Deus, não. E que meu marido, ele dorme com a televisão ligada, e que a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito pra gente dormir bem. Por 9h30, daqui a pouco já tem que ter higiene do sono, 10 horas. Então a gente vai tratar, gente, esses dois pilares, o acordar e o dormir, se a gente conseguir acertar, nem que seja 50%, vocês já vão perceber uma grande diferença. Porque se eu durmo mal, eu tenho vontade de comer açúcar. Se eu durmo mal, eu não tenho vontade de levantar. Se eu durmo mal, eu não tenho disposição para treinar. Se eu durmo mal, eu não quero nem te ouvir, porque eu tô impaciente. Então, o dormir, ele é um dos pilares mais importantes da saúde funcional integrativa. Ele é vida. Aí a pessoa quer tomar melatonina, não estou criticando, só estou fazendo uma reflexão. Se ela nem aprendeu a dormir, não vai fazer efeito. E sem contar o organismo que está todo inflamado. Deixa eu falar isso depois, quando dentro do grupo. Então, o protocolo AMAR-D, ele te ajuda a usar os 1.440 minutos que você tem com inteligência. Hoje a gente não usa, a gente só fala assim, eu tenho 24 horas. Se eu perguntar aqui para vocês, quem gostaria de ter mais 24 horas no seu dia? Porque 24 não está sendo suficiente. Todo mundo vai levantar a mãozinha assim, ó. Só que é mentira. A gente não está organizando. Eu não tenho 24 horas, eu tenho 1.440 minutos. É tempo pra caramba. Dá tempo de fazer 5 filhos. Tá doido? Já passei dessa fase. Já passei dessa fase. Eu também. Deus me livre, chega. Então, são pequenos, por exemplo, a gente já tá aqui, deve ter 1h30, já era pra gente ter levantado, ter balançado um pouquinho o esqueleto, ter bebido uma água. Isso faz parte da saúde funcional. Você tá vendo que são coisas simples, que a gente não se atenta? A gente tá assistindo novela, levanta, vai fazer um agachamento, vai levantar essa perna, vai fazer uma panturrilha. Não faz sentido, eu venho, treino durante 1 hora e passo 10 horas sentada no meu computador e trabalhando. Tem que levantar a cada 2, 3 horas. Ah, André, eu não consigo. A gente vai dar um jeito. Então, são pequenas escolhas diárias que você vai ter grandes resultados com essa reprogramação no estilo de vida. Mas tu vai colocar isso tudo pra gente? Como é que vai fazer tudo direitinho? Vai ter o protocolo lá, tudo escrito para vocês. Tá ótimo. Show. No momento eu tô fazendo ginástica na cama, que eu tô acamada. Tô sabendo, você me mandou a mensagem. Como é que você tá? Ela tá recuperando, quebrou a patela e uma costela. Caraca, coitada. Eu falei da protontura, foi uma vertigem, né? Foi na hora que eu tava saindo, eu ia sair pra ginástica, pra exercitar. Mas tô recuperando bem. Ai, graças a Deus. Eu operei, eu tô aqui, né? Usando fralda, mas tudo bem. Mas vai dar tudo certo. E é muito bom você estar participando, porque vai te ajudar, ainda mais nesse período. Um presente para mim. Eu quero estar bem atualizada com vocês. Vocês entraram na minha casa. Amém. Verdade. Chegou no momento certo. É verdade, André, é verdade. Morro de saudade, mas
Deus sabe todo o processo. Né? Aí, já conectou a gente. Legal, né? E aqui eu coloquei a roda, que é o sono, o controle dos vícios, a alimentação. Ó, nutrição consciente. É vocês olharem para o alimento e vocês mesmos terem essa consciência. Isso aqui vai me nutrir ou isso aqui vai encher minha barriga? É fome emocional ou é fome de comida mesmo? Então vocês vão começar a ter essa consciência. Vocês vão ter o domínio da vida de vocês, saindo desse automático. O movimento que eu já falei, o gerenciamento do estresse e esse suporte social, que é relacionamentos saudáveis, que é o que eu falei para vocês. Posicionar, conversar, falar, não é esperar o copo transbordar para brigar com a pessoa. A gente precisa ter essa comunicação assertiva, ter uma comunicação mais leve com as pessoas que a gente está convivendo, com os nossos amigos, porque isso também vai ajudar. Tô acabando já. Ah, que pena. E aí, como que funciona esse processo? É esse despertar. Essa aula aqui já foi um despertar. A gente vai organizar a rotina, a gente vai avaliar os hábitos, início do movimento consciente. Depois a gente vem. Isso aqui era. Não vai ser isso tudo. Hein, Andréia? Vai ser tudo aqui pelo celular, pelo áudio? Vai ser no celular e a gente vai fazer isso aqui mais vezes. Essas reuniões Sim. aqui. Pra gente fazer práticas aqui. Vai Tá. ter tudo, vou colocar Maneiro. tudo certinho. Sim. E aí na segunda fase, a evolução física, a construção de novos hábitos, melhorar a disposição, fortalecer o corpo. E a última que é a transformação, que é os resultados, um estilo de vida sustentável. E essa avaliação aqui eu preciso, porque da outra vez ninguém conseguiu preencher. Eu tenho que ver como que eu vou fazer essa avaliação, porque eu quero fazer com vocês, para depois a gente ter o antes e depois, que para mim também vai servir como métrica, né, dos resultados. Mas a gente vai dar um jeito. E aqui eu trouxe um pouco para vocês o meu antes e depois. Que vocês já... aqui tá um pouquinho, eu era mais gordinha do que isso. Mas eu era gordinha, ó. E aí foi aonde eu comecei a fazer as minhas respirações, a me conectar comigo, a entender realmente o que fazia sentido para mim. Isso aqui foi lá no Rio Grande do... Não, Manaus. Foi Manaus. Eu sou de lá. É. Foi pra onde eu fui esses dias, eu falei, né? Gente, lá é lindo. Eu quero voltar, com certeza. Aqui um pouquinho da minha família, que é a minha base. E aqui o meu pacotinho, para quem não conhece, que é a minha sobrinha, amor da minha vida. Ai, que fofa. Tem quantos aninhos ela? Tem 1 ano e 5 meses, 5, 6. Ai, é muito fofa ela, graças a Deus. E aqui eu peguei um pouquinho das meninas que já fizeram o método, que estão treinando comigo. E o resultado delas referente ao trabalho que a gente desenvolve. Essa aqui já treinou, essa treina ainda. Essa aqui tá treinando. E essa foi lá... Essa menina foi lá essa daqui do Parque Radical, quando eu dava aula para elas, que eu fiz o desafio. Nosso desafio foi de 30 dias. Aí eu chamava todo mundo de general. Tenho a foto de todo mundo do antes e depois. É porque aqui eu não coloquei delas. Mas assim, em 30 dias teve gente que eliminou 10 quilos, 5, 6... E isso eu nem aplicava todo esse método. A gente trabalhava com a respiração, a gente fazia as aulas aqui, mas nem era tudo isso. Mas elas tiveram um resultado bem legal. Bem benéficos.
Show. Turma, é isso, um pouquinho do que é o método, do que é essa saúde funcional, dos pilares que a gente cuida. E aí eu queria agora ouvir de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem entender sobre o método. Você já explicou tudo, Andréia. Já explicou tudo, tá bem explicadinho. Tá show, cara. Eu quero essa da como é que você falou? Psicológico, né? Da mente. Isso daí é o principal, né? Sim. Isso aí eu acho que pra mim é o principal, é importante. É uma fonte. Da onde vai da raiz, pra onde vai outras coisas. É a base mesmo. Eu acho que se tua mente está bem, se tua mente está sã, você também está. Já tem dia e horário para entrar? A gente já vai começar amanhã. Beleza. Eu já vou colocar as informações sim, para vocês já, como que vai funcionar, e amanhã já vai ter tarefa para vocês. Mais ou menos as horas, Andréia, para mim não me perder. Mais ou menos. Não, agora eu já vou parar e já vou colocar tarefas para amanhã. Amanhã, quando vocês acordarem, vocês já vão ter atividade para fazer. Eu não vou colocar um horário para fazer com vocês, porque cada um acorda num horário, mas a minha vontade era fazer todo mundo acordar 5 horas da manhã comigo. Entendi. Eu já acordo, só levanto às 6. Ó, então. 5 horas já estou acordada que eu estou trabalhando. É o quê? É plantão? Obrigada. Eu vou fazer embaixo do cobertor, tá bom? Como que é o teu plantão? Uma semana eu trabalho segunda, quarta e sexta, e outra semana terça e quinta, mais 24 horas. Eu só vou para casa amanhã à noite. Tá no trabalho, amiga? Tô no trabalho. E tá participando, olha que maravilha. Por isso que eu tava com tudo desligado. Legal. Você é uma pessoa que a gente vai ter que conversar. Porque essa rotina aí do sono... Minha rotina é pesada, tô nessa questão de menopausa, né? Calor, insônia. Eu tenho 2 anos que eu fiz bariátrica, porque tinha diabetes, hipertensão, né? E agora eu perdi muita massa magra, então eu tenho que correr atrás. Só que com essa minha rotina eu não consigo frequentar a academia da forma com que eu tenho que frequentar, né? Mas eu estou em busca de alguma coisa. Mas para você o método vai funcionar bem, entendeu? Que bom. E você trabalha há quanto tempo assim nessa rotina de sono? 31 anos. Eita. Eu falo que assim, é claro que é um mundo ideal, né? A gente sabe da nossa realidade. Mas uma pessoa que trabalha, por isso que eu perguntei o tempo, que ela trabalha muito tempo assim, com essa privação de sono, a pessoa vai ter a diabetes, não tem como, porque é muito tempo sem dormir. Por mais que você durma no trabalho, o teu sistema não é a mesma coisa. Não é. Então vai vir essas doenças, infelizmente. Eu falo para algumas pessoas que estão começando agora, eu falei, já coloca a data, já coloca prazo para você sair, porque o teu corpo não aguenta. E aí entra o sobrepeso, vem as doenças e toma remédio. E aí é o que eu tô falando, você vai sobrevivendo. E eu agora, assim, infelizmente, né, tem 2 anos que eu perdi minha mãe, ela tinha Alzheimer, né? E meu pai hoje em dia tem 82 anos, tem Parkinson, moram comigo, né? Morava, então assim, eu trabalhava, ia para casa e continuava. Até o dia que eu pirei, né? Cheguei a pirar mesmo, porque eu não tinha um intervalo. Então eu me negligenciei para poder cuidar deles, né? Então ficou bem complicado. Seus pais, né? Isso. Tinha que ter cuidado. Mas hoje o seu pai mora comigo, tem Parkinson, mas mora comigo. Entendi. Tem irmãos você?
tenho um fictício. Ah, minha filha, Mas nessas não horas. ajuda você não, menina? Não, nem Poxa. financeiramente, nem suporte, nada. Fica sobrecarregada, garota. Jesus, Deus te dê muita saúde. Que é brabo, tá? Eu estou em busca... Ó, fique Já em paz, que o método vai funcionar para você. Você já é a primeira pessoa que eu vou chamar para conversar. Tá bom. Vai fazer sentido para você dentro da sua rotina. Realmente não tem como mudar, mas eu falo que é um dos momentos mais delicados da vida quando a gente cuida de um doente. Entendeu? Então a gente vai cuidar dessa mente, a gente vai cuidar desse corpo, você vai conseguir fazer seus exercícios em casa e vai ter o seu resultado. Que é aquilo que a gente está falando, é cuidar do emocional. O seu caso, então, é muito mais emocional. Eu já tenho deve ter uns 3 anos já que eu já faço terapia, né, por conta da cirurgia, né? Eu tive que ter acompanhamento também, eu fiquei com depressão, né? Fiquei muito mal mesmo. Faço tratamento na psiquiatria, né? Tomo medicação. Então, agora que eu estou assim, depois da cirurgia, né? Procurando um eixo, porque a cirurgia também não é milagre, né? É lógico que mudou muito a minha qualidade de vida. Eu eliminei 25 quilos, então hoje em dia eu faço muita coisa que eu não fazia, tenho mais disposição, mas ainda não cheguei onde eu quero, né? Ainda não tenho aquele equilíbrio, tem muitos fatores externos, né? É muita coisa para resolver, então eu tenho que cuidar de mim, da minha casa, de filho, de marido, de pai, de finanças. É muita coisa. É desse jeito. É Marci. Marci, você está no lugar certo e com a pessoa certa. É verdade. É desse jeito. É uma guerreira. Eu estou aqui assim, falei, como que ela consegue? Parabéns. Eu não sei como é que você consegue. A sua parte você está fazendo, né? Porque honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na face da terra. Então ele vai te honrar. Mas como a Andréa falou, realmente você precisa arrumar um jeito, né? De parar. Melhorar. Se você adoecer, como é que fica isso aí? Entendeu? Sim. Então eu bato palma para você, é uma admiração, realmente, assim, já valeu a pena eu estar aqui, né? E que você vai conseguir. Você já conseguiu. Você já conseguiu. Uma coisa que eu comecei a fazer e que está me fazendo muito bem é acampar. É bom. Na natureza, tá conseguindo um tempinho pra isso. Acordar com o canto dos passarinhos, eu durmo melhor até na barraca do que na minha cama. E é porque muita gente não tem oportunidade. Mas isso que você falou do contato com a natureza, um dos pilares, quando a gente acorda, o método fala sobre isso. Andar na grama, descalço. E você acordar, olhar para o sol. Claro que você não vai ficar ali olhando 10 minutos, mas você ter esse contato visual. Porque a neurociência já ficou comprovado que mexe no nosso córtex pré-frontal. Do que você acordar já na tela. Eu vou passar isso para vocês, mas aí cada um vai fazendo dentro da sua possibilidade. Mas acordar com essa luz faz muito bem. E aí, como você falou do contato com a natureza, é cura. Muito bom mesmo. Nós somos de natureza também, né, Andréia? Sim. Nós somos de natureza também. Um ser vivo, natureza. Nascemos, crescemos, morremos igual a natureza também. Isso aí. É isso. Eu já passei por todo esse processo, né, para cuidar de mãe, cuidar de marido, e eu creio que Deus tem me sustentado hoje, com 75 anos. Graças a Deus, né? Na menopausa. A gente chega lá, né? Deus dá força, gente. Cada dia.
É desse Não jeito. sai, calma aí não. Deus na Vou só frente. falar aqui com o pessoal que a live vai cair aqui. Turma, eu vou passar informação para vocês de quem quiser participar desse método, do